Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom hoje estar pregando em casa, né? Tanto tempo pregando para os outros, hoje vou pregar para vocês, né? Deus é bom, é sempre bom estar aqui ministrando a palavra de Deus. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos olhar para a palavra, porque a palavra é a lâmpada dos nossos pés. A palavra é a luz para o nosso caminho. A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é poderosa, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra direciona, a palavra traz entendimento, sabedoria, a palavra traz crescimento, esclarecimento. A palavra de Deus faz o que nós não podemos fazer. Ela abre um caminho no meio do deserto. A palavra de Deus, ela é soberana. A palavra de Deus, ela traz para nós inteligência espiritual. Você abriu a sua Bíblia? Eu não abri a minha. Oh, meu Deus. Atos capítulo 1, desculpa aí, gente. Atos capítulo 1, verso 3 até o verso 8. E vale salientar que esse texto está falando das últimas recomendações de Jesus. Nesse momento, ele já estava ressuscitado. A palavra de Deus, pela história dos evangelhos, ela nos mostra que Jesus, depois que ele ressuscita, ele passa 40 dias aparecendo para as pessoas. Aparece para os 12, aparece no caminho de Emaús para os 2, aparece para um grupo de 500 pessoas, e ele vai aparecendo e trazendo instruções a respeito do que ele queria para a sua igreja. E ali ele inaugura a época da igreja e ele traz instruções para nós. Está valendo para nós hoje também, amém? Está valendo para a gente. Então, aqui no verso 3, Jesus disse assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Então, Jesus já tinha falado a respeito da promessa. João Batista falou da promessa que foi dita lá em Joel, foi dita lá em Ezequiel. Os profetas falaram a respeito da promessa do Espírito Santo, e essa promessa ela foi perpetuada, foi falada. João falou, depois Jesus vem e fala da promessa, e aqui ele diz: agora eu estou indo, é como se ele estivesse dizendo: agora eu estou indo embora, porém vocês esperem a promessa vai acontecer. No versículo 5 ele diz assim: porque João, na verdade, ele batizou com água. Ele se refere a João e diz: mas vós, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, a promessa era relativa ao Espírito Santo. A promessa era relativa à unção de Deus sobre a vida do crente. A unção do Espírito Santo, ela está dentro do crente, na vida do crente. Quando você recebe Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você, por isso que você tem a unção dentro de você. E o apóstolo Pedro diz que a unção que está em você, ela não sai, ela permanece. Por isso que não é certo a gente ficar dizendo assim: ó, Espírito Santo, venha. Venha, Espírito Santo. Irmãos, essa doutrina não está certa, porque o Espírito Santo, ele já veio. E ele habita em você. O Espírito Santo, ele não está saindo de você e voltando, mesmo quando você peca. Alô? Tem gente que pensa assim: se eu cometer um pecado, se eu sentir raiva do irmão, tiver vontade de bater no irmão, o Espírito Santo saiu de mim. Ele não sai de você. Se eu pequei, eu fiz uma coisa muito feia, que eu não vou nem dizer o que eu fiz. O Espírito Santo não saiu de você. Só existe uma maneira do Espírito Santo deixar o cristão: é quando ele apostata da fé. Quando a pessoa apostata da fé, é quando aquela pessoa diz assim: eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber de nada, não quero mais saber de Espírito Santo. E ela fala isso debaixo de uma convicção. Ela não está enganada, ela fala porque ela sabe o que está dizendo. Quem está entendendo? Quando a pessoa faz isso, ela apostata da fé. Mas caso contrário, queridos, o Espírito Santo, ele não sai de uma pessoa. Ele está em você.
Essa unção, ela te capacita, essa unção, ela te santifica, essa unção, ela te direciona, essa unção, ela te ajuda em todas as coisas da tua vida. Jesus disse aos discípulos, esperem que ele virá. E no versículo 6, ele diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este o tempo em que tu restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas, ou seja, não se preocupe com o fim dos tempos. E essa é a mesma palavra que você está ouvindo de Jesus hoje. Pare de se preocupar com quem é o anticristo. Tem gente que passa a vida toda de crente, preocupado, quem é o anticristo, como é o nome dele, tentando descobrir, vai navegar na internet, no YouTube, vai descobrir quem é o anticristo, se ele já existe. Irmãos, não se preocupe com isso, não tem importância isso. Porque Jesus disse assim, não se preocupe com isso. Por quê? O Pai reservou pela sua exclusividade e pela sua autoridade todas as coisas. Então, Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. Mas, ele diz, a despeito disso tudo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e até os confins da terra. Samaria e até os confins da terra. Então, aqui Jesus está falando sobre o seu propósito, no momento em que ele sai do mundo definitivamente, né? Ele sai e ele promete que ele vai voltar, mas ele deixa aqui, queridos, uma instrução poderosíssima, valiosíssima para as nossas vidas, para mim e para você. E qual é a instrução? Sejam minhas testemunhas. Sejam minha testemunha. Vocês vão receber poder do alto para testemunhar de Jesus. E qual é o testemunho que nós vamos testemunhar de Jesus? É pregar o evangelho da salvação para as pessoas, queridos. Essa noite o Senhor me incumbiu a falar a respeito dessa questão da salvação. Muitas vezes nós estamos parados com relação a proclamar o evangelho. Mas o Senhor nos deixou essa incumbência da gente falar de Jesus, falar da salvação, pregar mesmo a respeito do novo nascimento para as pessoas. Porque os dias são maus, o tempo está findado, as coisas estão terminando, os tempos estão sendo concluídos. E sabe, Deus tem interesse em alcançar as pessoas. Deus tem interesse em salvar as pessoas. Deus tem interesse que as pessoas saibam que Jesus as ama. Deus tem interesse que as pessoas conheçam a respeito do perdão, do amor e da redenção que Ele tem, a respeito do mundo perdido. Mas sabe quem vai falar esse evangelho, quem vai pregar essa palavra? Sou eu e é você. E eu lhe pergunto nessa noite, você tem feito a sua parte, querido? Jesus deixou essa incumbência para a igreja, vocês serão as minhas testemunhas, em toda parte, na sua vizinhança, na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu trabalho, na faculdade. Você é uma testemunha de Jesus. Não se envergonhe, não fique intimidado de falar de Jesus para as pessoas. O espírito de intimidação, ele muitas vezes quer calar você, quer dizer para você assim, as pessoas não vão te ouvir, as pessoas estão cansadas de ouvir a respeito de Bíblia, sabe, não se importa com isso, fala a palavra. O espírito que está em você, que é o Espírito Santo, ele vai te capacitar, te ungir, e as tuas palavras sairão da sua boca, mas não é você falando, é Deus falando através de você. Nós precisamos cumprir o ID do Senhor, pregar o evangelho. A Bíblia diz, queridos, em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Você foi reconciliado. Você gostou de ter sido reconciliado? Sabe, eu dou graças a Deus. Eu dou muita graças a Deus. Eu sou muito grata pelas pessoas que pregaram para mim. Mas você sabia que quando as pessoas pregaram para mim no início, eu não queria seguir Jesus. Eu queria a ajuda de Jesus, para Jesus arrumar um emprego para mim. Eu ia para a igreja pedir oração para arrumar um emprego, igual todo mundo faz. Eu ia para a igreja pedir oração porque eu estava doente. Eu pedia oração na igreja porque eu estava precisando pagar as contas.
Sabe, mas graças a Deus que Deus não desiste da gente, não é? E graças a Deus porque teve um dia que eu entendi que o evangelho não é somente isso. E eu sou grata a Deus pelas pessoas que continuaram a pregar a palavra para mim. Um dia o meu entendimento abriu, eu recebi Jesus e hoje eu tenho salvação. Não somente eu sou salva, mas minha casa foi salva, minha família foi salva, não é? Então uma semente foi lançada. Pode ser que na sua família só tenha você. Pode ser que não tenha mais ninguém, só você é salvo, só você é crente lá. Mas sabe, você é o primeiro de uma grande obra que Deus vai fazer na sua família. Não se sente sozinho. Não deixe o inimigo mentir para você e dizer, mas não tem ninguém. Mas a sua família não vai te ouvir. Você é o primeiro de muitos que vão sair de lá sendo salvos e transformados. Você é um luzeiro lá, você é sal, mesmo que você pense que não, mas você faz a diferença, porque o Espírito Santo habita em você, porque a unção está em você. E sabe de uma coisa, você precisa assumir a unção que você tem, você precisa assumir a posição que você tem em Cristo. Ei, irmão, para de ser acabrunhado, ter vergonha, intimidado. Eu não sei se eu falo, ninguém vai me ouvir. Ei, é tempo de você falar, espírito de intimidação, sai da minha frente, senão eu vou passar por cima de você. Eu vou lhe atropelar. Pregue a palavra. Porque a palavra de Deus diz nesse verso, eu nem terminei ainda. Ele nos reconciliou com ele, mas ele nos deu um ministério. Alô, escute aqui. Você tem um ministério. Fala para o seu irmão aí, eu tenho um ministério. Pode falar. Deixa sair da sua boca para a sua alma ouvir. Sabe qual é o ministério? Da reconciliação. Você pode nunca pegar no microfone. Pode ser que você nunca suba aqui, nem precisa. Nem precisa. Mas há em você um chamado, um ministério que se chama Ministério da Reconciliação. Você é mais importante do que o ministro da Justiça. Mais importante do que o ministro do meio ambiente, mais importante do que o ministro da fazenda. Você é o ministro da justiça de Deus. E você tem um ministério, é reconciliar o mundo com Deus. Você é aquela ponte que vai trazer o mundo para Jesus. Sabe, eu tenho tanta vontade que todo mundo conheça Jesus como eu conheço. Jesus é tão bom para mim. Ele é meu melhor amigo. Ele é a melhor pessoa da minha vida. Eu dou a minha vida por ele. Eu troco tudo que eu tenho por ele. E não me arrependo de nada que eu tenha feito, de sacrifício por ele. Ele merece muito mais do que eu tenho dado. Ele merece muito, ele é muito bom. Com você é assim? Sabe, queridos, mas as pessoas que estão lá fora, elas não conhecem Jesus como você conhece. Muita gente está sofrendo, sem ter saída, sem ter resposta. E sabe, você é a pessoa que Deus colocou na vida daquela pessoa. Não, e eu tenho essa palavra muito forte dentro de mim, não se intimide em falar, não vai ouvir, não vai me ouvir, fale, porque a obra não é você, a obra quem faz é o Espírito Santo. Mas eu não conheço a Bíblia, eu não fiz o rema, eu não fiz teologia, eu não fiz nenhum curso bíblico, não precisa. Você se lembra da mulher do poço, a mulher que estava no poço com Jesus, a samaritana? A Bíblia diz aqui em João, capítulo 4, no verso 39, olha o que é que diz. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciou, que falou, que disse, ele disse tudo quanto eu tenho feito. Pronto, isso foi a pregação dela. Só isso ela disse. E o testemunho dela fez com que as pessoas crescem em Jesus. Então o que eu quero dizer para você, compartilhar com você nessa noite, é que pode ser que você nunca vá num púlpito, mas se você falar o que Jesus já fez por você, as pessoas vão ouvir. Você vai contar para as pessoas que você foi curado. Você pode contar para as pessoas como Jesus te ouviu no dia que você precisou. Você pode falar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Você pode falar para as pessoas o que Ele tem feito na sua vida. Você tem coisas que Deus fez para você? Meu Deus, quanta coisa Deus tem feito por nós. Quantas coisas Deus tem feito por nós. Não é assim?
Só Deus sabe quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Só nós e Deus sabemos quantas coisas Ele tem feito. Então, quando você testemunha o que Ele fez por você, as pessoas vão ouvir. Não precisa você saber muitos versículos da Bíblia. Você apenas encosta na pessoa e diz: você sabia que um dia eu estava doente e Jesus me curou? Você sabia que eu tinha depressão e Jesus me curou? Você sabia que eu era uma pessoa improvável na vida e Jesus me resgatou? Você sabia que eu era uma pessoa fadada ao fracasso, ao inferno, e Jesus transformou minha vida? Você sabia que eu vim de uma família desestruturada e Jesus me deu um lar estruturado? As pessoas vão dizer: é mesmo? Pois é. Então, você vai estar trabalhando com o ministério da reconciliação. Deus te deu essa habilidade, você tem essa habilidade. Mesmo que você pense que não, mas há em você uma graça para falar o que Jesus fez por você. Essa mulher fez isso. Ela só disse assim: ei, venha ver o que ele tem dito a meu respeito. Venha escutar o que ele tem dito a meu respeito. O povo da cidade foi lá, escutou Jesus e foi transformado. E depois eles falaram: já não é por causa da mulher, já não é por causa do que ela disse, é por causa que nós ouvimos e entendemos que ele é o Messias. Oh, aleluia! Então Deus nos deu esse ministério, ministério da reconciliação, de reconciliar o homem, o mundo com Deus, os homens com Deus. E nós precisamos apenas testemunhar. Quem faz a obra é Deus, amém, meus irmãos? Então, algumas ocasiões, agora eu quero falar para você com relação a algumas ocasiões em que talvez você já tenha ministrado, você já tenha falado de Jesus para as pessoas e nada aconteceu. Olha esse texto como é interessante. Paulo dizendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 6. Olha só que interessante. Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Você sabia que tem pessoas que você vai pregar para elas, mas não é você que vai colher. Você vai só plantar. Porque a obra quem faz é Deus. Por isso que a gente nunca deve parar de pregar. Porque assim, às vezes a gente fica triste, ou às vezes o inimigo quer nos intimidar, porque a gente pensa assim: eu já preguei para aquela pessoa, já fazem 3 anos que eu ministro para essa pessoa, que eu falo de Jesus para essa pessoa e nada acontece. Mas sabe de uma coisa? Você está no tempo de plantar. E quando a gente está só plantando, a gente bota a semente debaixo da terra, a semente fica lá, não aparece nada, não é assim? Você planta, o feijão não, o feijão ele nasce rápido, mas qual é a planta que demora, Glaucio? Karen, que é a engenheira florestal, doutora, pós-doutora, diga aí, me ajude agora, minha filha. Frutíferos em geral, manga demora? Mas para sair da terra assim, de brotar, né? Então, quando você põe a semente lá, você planta lá a terra, bota a semente lá, você fica, mesmo que chova, mesmo que você coloque água no chão, você fica lá olhando, não tem nada. Rapaz, amanhece o dia, não tem nada, amanhece outro dia, não tem nada, uma semana, não tem nada. A semente está lá debaixo da terra. Só que debaixo da terra está acontecendo um processo que a gente não está vendo, mas um processo está em transformação. Porque a semente tem poder, não é isso que a gente aprende, a semente tem poder. E a palavra de Deus, ela tem um poder tremendo. A Bíblia diz que, olha que coisa interessante, a Bíblia diz que, lá em Efésios 1,13, diz que no momento que a gente recebe a palavra de Deus, ela é aquela semente divina que cai no nosso coração e nos transforma por dentro em um filho de Deus. A semente realmente ela tem esse poder de gerar, de criar, né? Nesse texto diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No momento que a semente cai no coração, algo acontece. Há um selo do Espírito Santo que acontece ali. Só que isso não é visto. A gente não vê. A gente não enxerga o que está acontecendo na vida da pessoa. Então, a mesma coisa da semente, está lá debaixo da terra. Mas lá dentro da terra, a primeira coisa que acontece, ela racha, ela explode e começa a sair a erva. Mas a gente não está vendo. Então, tem pessoas que você ministra, que você prega, que você fala, que você prega, que você fala, que você dá testemunho de Jesus, e nada acontece. Mas sabe de uma coisa? Vai ter alguém lá na frente que vai colher. Ou, às vezes, acontece diferente. Aquela pessoa ela já vem evangelizada para a sua vida.
Alguém já plantou. Aí chega em você, você colhe, porque a pessoa aceita Jesus com você. Mas houve um processo, houve um plantar, um tempo, um período. Então Paulo diz, eu plantei. Paulo trabalhou muito na obra de Deus. Foi um missionário realmente de muito trabalho, muitos frutos, mas ele mesmo diz, teve coisa que ele plantou. Mas Apolo veio depois. Muitas regiões em que Paulo plantou a igreja, depois é que veio Apolo. E Apolo fez o quê? Ele regou a planta que já tinha nascido. Mas o crescimento veio de Deus. Então é a mesma coisa que acontece conosco no trabalho de evangelismo. A gente às vezes quer se entristecer, meu Deus, eu não vou evangelizar, porque sei lá, eu não sei falar. Não, o Senhor vai te usar. E você vai falar, a pessoa vai ouvir, aquela semente vai ficar no coração da pessoa, ela vai guardar aquilo, e o Espírito de Deus é que vai fazer a obra. Ele que vai pegar aquela semente, ele vai transformar aquilo, e depois que ela crê, no momento que ela crê e descer para o coração dela, um filho de Deus é nascido dentro daquela pessoa. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia também diz aqui, em Mateus 28, sobre esse ide de Jesus, né? Nós estamos falando sobre evangelismo, nós estamos falando sobre pregar a palavra, nós estamos falando sobre não ter uma vida apática, queridos, apenas pensando na gente. Queridos, muitos, depois a gente vai ler aqui Mateus, bota já Mateus aí, capítulo 28, verso 19. Às vezes, querido, nós estamos vivendo nossa vida, né? Muitas das pessoas na igreja estão vivendo a sua vida pensando somente em si, nos seus problemas, na sua família, né? Acorda para trabalhar, chega em casa, dorme para acordar, acorda para trabalhar, chega em casa, dorme, né? Acorda para trabalhar. Não foi para isso que Deus te chamou. Não é esse o propósito da sua vida. Não foi para isso que você foi salvo. Não foi para isso que você carrega hoje a unção do Espírito Santo de Deus dentro de você. Não é para viver essa vida apática, essa vida somente nas coisas naturais. Deus te chama para um lugar alto, para um lugar elevado. Deus te chama para ganhar almas. Deus te chama para colocar as mãos sobre os enfermos, como foi dito aqui. Deus te chama com ousadia para expulsar os demônios. Sabe que tem surdez que é demônio. Nem toda doença é doença em si, mas tem demônios. É tipo também, Sara, de repreender demônios. De reconhecer a atuação de demônios e repreender o demônio. Muitas vezes Jesus expulsou o demônio, a doença saiu. Ele primeiro falou com o demônio, aí a doença foi embora. E eu quero te dizer, tem enfermidades que têm chegado, que você precisa falar com o demônio. Você está olhando para a enfermidade, mas você precisa começar a dizer, ei diabo, tire as suas patas daqui do meu corpo físico. Alô, queridos, expulsar demônio é doutrina de Cristo. A gente fala muito sobre falar em línguas. Marcos capítulo 15, ou Marcos 16, verso 15 diz, aqueles que creem falarão em língua, e todo mundo fala em língua, mas diz que aquele que crê expulsa demônio. Ei, crente! Não quero gritar no microfone, não, mas há um fogo dentro de mim. Aleluia! Vamos ser igreja. Mateus 28. Vamos cumprir nossas missões. Sabe por quê, queridos? Os dias estão se acabando. Está tudo terminando. E nós seremos julgados. Isso me faz tremer. Eu não sei você, mas isso me faz tremer na base. Saber que eu serei julgada. Seremos julgados. Não para a perdição, não para o inferno. Escatologicamente, não seremos julgados para o inferno, mas seremos julgados pelo que fizemos aqui. Isso é bíblico. 1 Coríntios capítulo 15, lê esse capítulo todo em casa. Lá fala sobre o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo está relativo àquilo que nós fizemos, com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mateus também fala sobre o que ele mandou a gente fazer. Olha só. Ide, portanto, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, Ele está aqui.
todos os dias, até o fim. Uma coisa interessante que eu vejo nesse texto, diferentemente dos outros que fala sobre o id, é que ele não diz, ei, vão, façam convertidos. Jesus não disse isso. Ei, façam convertidos. Ele disse, façam discípulos. Qual é a diferença de fazer convertido e fazer discípulo? Fazer convertido é que quando você chega para uma pessoa e fala de Jesus para ela, e dá tchau e nunca mais vê aquela pessoa. Não adiantou muita coisa. Não adianta você falar de Jesus na rua e você nem pega o contato da pessoa e nem traz a pessoa à igreja para ser ensinada pela palavra. O evangelismo que não introduz o discípulo em uma igreja, em uma comunidade onde ele vai ser ensinado a palavra de Deus, isso não é discipulado, irmãos. E deixa eu te falar o perigo disso. A Bíblia diz lá em Lucas 11, capítulo 11, verso 24. Pouca gente fala desse texto, mas nós vamos falar para trazer esclarecimento, que a palavra de Deus, ela traz luz e entendimento para a gente, né? Olha só o que diz. Jesus ensinando a respeito do mundo espiritual. Ele diz assim, quando o espírito imundo, ou seja, um demônio, sai do homem, anda nos lugares áridos. Eles procuram repouso. E não achando, diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. Ou seja, aquela pessoa que recebeu Jesus, a casa ficou limpa, o demônio saiu, porque a presença do Espírito Santo veio habitar. Quando a pessoa recebe a Cristo, a unção do Espírito Santo vem, que é o Espírito Santo, vem morar na pessoa. Ela é selada pelo Espírito, o Espírito vem habitar dentro dela. A casa fica limpa, porque se tinha demônios ali, dentro da pessoa, saíram para o Espírito Santo vir morar. Tudo certo agora? Até aqui tudo certo? Então, quando ele sai, o demônio sai, ele passa um tempo. Ele fica vagueando e ele pensa, eu vou voltar para a minha casa, porque os espíritos, eles gostam de possuir os corpos das pessoas. Sim, vocês nunca ouviram falar disso? Pessoa endemoniada, já. Ele gosta de possuir corpos. Por isso que quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno, ele tinha uma legião. E o que é que os demônios fizeram? Disseram, eu quero ir para os porcos, porque eles querem corpos para habitar. Só que no caso dessa pessoa que é liberta, o inimigo quer voltar para onde ele morava. Então você tenha cuidado de práticas na sua vida que você tinha quando você não tinha Jesus, que esses espíritos imundos, eles querem voltar. O inimigo ele não quer deixar os cativos dele libertos. Eles querem permanecer ali sugando a pessoa, sugando a energia, os sentimentos da pessoa. Pessoas que eles oprimiam com tristeza, eles querem voltar para estar sugando, porque eles se alimentam de tristeza. Quando a pessoa está debaixo de tristeza, eles estão se alimentando daquela energia ruim. Quem está entendendo? E eles querem fazer de tudo para voltar. Mas eu te falo, Jesus te libertou. Demônios de prostituição, de insubmissão, de rebelião, loucura. E aí vai a lista. Ele diz, eu vou voltar para a minha casa de onde eu saí. E tendo voltado e encontrado a casa varrida e ornamentada. Aqui também, varrida e ornamentada. Tem uma versão que diz a casa vazia. Vê qual é a versão que diz a casa vazia. NVT? Ele encontra a casa vazia. Por que a casa está vazia? Se Jesus salvou a pessoa. Por que a casa está vazia? Porque o que preenche a casa é a palavra. É o discipulado. É o ensinamento. É o viver para Cristo. É seguir a Cristo. Então, o perigo de um evangelismo em que você fala de Jesus para a pessoa e você não conduz a pessoa à igreja, a um lugar onde ela vai ser ensinada, discipulada, treinada,
crescer em Deus através dos 5 dons do ministério, o que é que vai acontecer? A casa dela fica vazia. Aonde não tem a palavra, está vazio, meu irmão. Aonde não tem a palavra, não tem o que preencha lá. E o que é que diz? Jesus disse, ele disse, então, esse demônio, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, às vezes, não é nem bom você evangelizar e expulsar um demônio de uma pessoa se você não vai conduzir ela a Cristo de verdade. Sabe, o Senhor busca que nós venhamos a discipular as pessoas, mesmo que a gente coloque um propósito no nosso coração, da gente ganhar uma pessoa por ano. Uma por ano. Pronto, Senhor, eu coloco diante do Senhor, eu quero ganhar uma pessoa, eu boto o foco, fulano de tal, um ano. Mas que você tenha acompanhamento com aquela pessoa. Sabe, querido, nós precisamos de acompanhar as pessoas que nascem de novo. Nós precisamos ensiná-las, nós precisamos orar por elas. Nós precisamos fazer o que Jesus disse, ensiná-las a guardar o que ele tem mandado. Porque se a pessoa aceita Jesus, mas se ela não se torna um discípulo de Cristo e guarda o que Cristo disse, se ela nem sabe o que Cristo disse e ela não conhece a doutrina do que Cristo disse, querido, ela se tornará uma casa vazia, sujeita a uma nova perturbação, ou pior do que já tinha. Vocês estão vendo isso na palavra? E eu falo isso não somente com relação a discipulados. Há pessoas que nós vamos estar com ela ali até que ela cresça. Há pessoas em que você ganha ela para Jesus e você vai estar ali junto com ela. Trazendo ela junto com você para a igreja, dando carona para ela se precisar. Pegando ela na casa dela se precisar. Abrindo a Bíblia com ela, indo na casa dela, ensinando para ela as Escrituras. Porque, irmão, sem a palavra não tem crescimento. Sem a palavra não tem libertação de verdade. Sem o enchimento da palavra, não tem como aquela pessoa sair de uma condição de prisão. Vocês estão entendendo? Então, naquele texto, Dani, que a gente estava, no que Jesus falou no primeiro, né? Mateus 28, 19, ele disse, façam discípulos. O que é um discípulo? É alguém que é um aprendiz de outro. Então, faça alguém discípulo de Cristo. Ensine a palavra às pessoas. Então, nosso propósito aqui na nossa igreja é um evangelismo em que a gente vai evangelizar e a gente vai acompanhar. E eu quero lançar esse desafio para nós aqui. Quantas pessoas tem em nossa igreja? Nós temos, em média, 50 a 60 pessoas nessa igreja. Se cada um trouxer a gente dobra em um ano. Mas com discipulado. Ensinando a palavra, queridos, a palavra é que vai encher a casa. A palavra é que vai preencher o vazio. É a palavra que vai construir dentro da pessoa um fortalecimento para que aquilo que oprimia a vida dela no passado não volte mais. Por isso que nós damos tanta importância e ênfase à palavra, ao ensino da palavra. Porque quando uma pessoa ela recebe a Cristo e ela é ensinada na verdade da palavra, ela nunca mais se torna cativa. Jesus disse que se ela conhecer a verdade vai libertá-la. Então, toda ignorância em nossa vida, toda escuridão em nossa vida é falta de conhecimento. Toda a área da nossa vida que está padecendo é porque a verdade da palavra não chegou ainda. Mas quando a palavra chega, queridos, nós nos tornamos verdadeiramente livres para ser tudo o que Deus nos chamou para ser nele. Ensinando a guardar. Então, ensine as pessoas que você ganhar para Jesus, ensine a elas a guardar o que Jesus tem nos ensinado. Amém? Então, tão importante quanto falar de Jesus e levar pessoas a Cristo, é necessário também ensiná-las os princípios elementares da palavra de Deus. Amém? Então, eu quero abrir ainda Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus lhe disse, vão ao mundo inteiro, oh aleluia, e anuncie as boas notícias. Sabe quais são as boas notícias, querido? É que Deus não está com raiva das pessoas. Sabe quais são as boas notícias? É que por mais que a pessoa tenha pecado, Deus ama aquela pessoa. Sabe qual é a boa notícia? É que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu te pergunto hoje, o que você está fazendo para que as pessoas conheçam Jesus? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu te pergunto, o que você está fazendo para tirar as pessoas da escuridão? Sabe, queridos, chegará um dia que todo mundo estará diante do grande trono branco para ser julgado. Mas nós podemos tirar pessoas do inferno e povoar o céu. Deus nos chamou para isso. A importância da igreja, qual é a importância da igreja? É discipular as pessoas e ir em todo mundo e pregar o evangelho. Porque o tempo está acabando, os dias estão findando, o fim está chegando, o julgamento dos homens está chegando. E nós precisamos nos importar. Mas, Fabiano, como eu posso também fazer além de pregar? Nós podemos orar. Nós podemos estar orando, porque uma pessoa, tem pessoas, eu acho que na maioria das vezes, as pessoas elas vão se converter, mas antes da sua conversão, haverão pessoas que estarão orando por ela. Porque quando a gente ora por alguém, a gente está gerando no espírito a vida daquela pessoa. Ninguém nasce se não for gerado. Quem é mulher aqui sabe que para nascer um filho da gente, a gente precisou gerar. E passou os 9 meses ali com aquela barriga enorme, né? A minha barriga era gigante. Vocês não têm noção do tamanho da minha barriga, gente. Eu andava mancando de uma perna assim. Eu só usava chinelo, que não cabia sapato nos meus pés. Era uma coisa assim. Mas gerando. Mas houve um dia que nasceu. Mesmo assim, é a pessoa que você está evangelizando. Você está gerando quando você ora. Você está ali nutrindo no Espírito. Aí chega um dia que ela fala, eu aceito Jesus. Mas alguém orou. Alguém intercedeu. Então, ore pelas pessoas, orem pelas nações, orem pelo evangelismo. Sabe, queridos, teve um dia que eu e Sérgio, nós ficamos tristes porque houve um treinamento aqui. Houve um treinamento com a Poliana e com o Bruno, de evangelismo. E eles têm uma bagagem muito boa de evangelismo. A Poliana ela já foi missionária no Chile. E eles fizeram um treinamento. E aí a gente estava viajando, a gente pediu as fotos. Tinha, eu acho que 4 ou 5 pessoas. Como nós vamos poder chegar diante de Deus e dizer que a gente se importa com o outro? Como a gente vai poder dizer que a gente está envolvido com a causa do Senhor se a gente não vai para a rua evangelizar? O projeto de Deus principal, querido, é evangelismo. A igreja está para dar suporte ao evangelismo. Mas a ideia principal de Deus ao mundo é o evangelismo. Não é boas obras, não. É evangelismo. É pregar o evangelho. As boas obras, elas estão junto, fazem parte, mas o principal não é dar a cesta básica, o principal não é dar Pix de dinheiro, o principal não é nada disso, o principal é dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus faz milagre, Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo de Deus, Jesus ama o pecador e Jesus quer levar o pecador para o céu. Falou, cadê o povo? Sabe que a indiferença pode vir para a gente e falar assim, mas o pastor e a Fabiana faz. Querido, eu tenho feito a minha parte. Sabe, quando você entende o que é reino, quando a gente entende o que é obra de Deus, a gente entende que o ID não é somente quando eu estou aqui pregando na igreja, mas é quando eu saio também. Se você fica triste, fica chateado quando eu ou o pastor está dando aula fora, você não entendeu o reino ainda. Não entendeu nada. Porque nós não vamos fazer turismo fora, irmãos. Nós vamos trabalhar aí bastante. Porque quando não é estudando e pregando, é orando um dia inteiro. É em jejuns, muitas vezes. É em choros. É em evangelismo, é em treinamento, é em pregação, é em oração, é em intercessão. Isso é reino, irmãos. Cada um faz sua parte, irmãos. Enquanto nós estamos lá, aqui vocês precisam fazer também a parte de vocês. Evangelizando, trabalhando com quem já está aqui na igreja, vindo aos cultos. Porque assim a gente vai crescer como corpo.
E sabe, nós vamos abrir aqui nessa igreja esse ano uma secretaria de missões. Até agora, eu e o pastor, a gente estava assim, meu Deus, não tem ninguém para a gente colocar na secretaria de missões, porque Karen Glaucio já está sobrecarregado com muita coisa. Mas essa semana, eu e ele, a gente decidiu, vai ter uma secretaria de missões. Nós vamos adotar uma família missionária aqui, irmãos, que está em missões. Mesmo que não tenha ninguém para fazer, nós vamos fazer ainda. Mais uma coisa, vamos fazer. Porque não tem como a gente crescer se a gente não se importa com o pecador que está lá fora. Não tem como a gente crescer se a gente só está pensando nas nossas contas, na nossa vida, na nossa família. Deixa eu lhe dizer, se você está passando problema em sua vida, comece a orar pelas pessoas que estão fora, necessitadas mais do que você. Está faltando dinheiro, comece a ofertar. Está tendo problema? Comece a orar por quem está pior do que você. Ora pelo pessoal do Rio Grande do Sul, que não tem casa, não tem família. Tem gente que perdeu família, perdeu casa, perdeu móveis, perdeu tudo. E a gente está, não sei o quê, porque eu estou hoje, não estou bem, não vou para a igreja. Gente, que tipo de evangelho é esse que a gente tem? Um evangelho hedonista. Um evangelho humanista, de um povo consumista. De um povo que não vem adorar, de um povo que vem para assistir, de um povo que vem para analisar. Isso não é evangelho, querido. Eu não quero fazer parte desse time. Eu sou do time que deixa tudo, querido. Um dia eu deixei tudo, deixei emprego, deixamos casa, concurso, deixamos tudo para ir ao mundo, apenas com 2 malas e 2 crianças. Eu não estou brincando de ser crente, querido. Se você pensa que eu estou fazendo turismo, você está muito enganado. Eu estou séria com o evangelho, querido. E eu falo a mesma coisa que o irmão Reagan diz, eu não vou me aposentar. Enquanto eu tiver voz e canela para andar, eu vou andar o mundo inteiro. E se eu tiver com 100 anos e o Senhor dizer, deixe tudo e vá fazer missões, eu irei. Eu estou comprometida com ele, queridos. E você vai se comprometer também? Nós vamos ofertar na vida de missionários, nós vamos fazer viagens missionárias, nós vamos, quando for anunciado, vai ter evangelismo, sabe? Você vai. Porque se você não for, sua vida não anda, querido. Se você não se compromete com a causa de Deus, Deus não se compromete com a sua, não. Não se engane. Essa história, Deus é fiel a mim, e eu vivendo de todo jeito, isso é engano, isso não é doutrina de cristã, querida, estão enganando você. Deus é fiel à palavra dele. É nós que nos alinhamos com Deus, não é Deus que se alinha comigo, não. Se eu estiver andando torto, Deus vai me dar um tempo de geladeira. E vai esperar que eu me conserte para ele poder começar a falar comigo e responder minhas orações. Deus não é o nosso criado, querida. Ele não é nosso criado. Ele não é nosso empregado. Nós somos empregados dele. E tem que ser empregado bom. Eu sou filha, mas sou serva. Eu sou empregada, eu sou escrava dele. Porque se Paulo disse que era escravo, quem dera eu, querido, achar que eu não sou. Tem gente que está só assim, eu sou filho, eu sou mimado. Você está muito enganado. Deus está sério com o mundo, querido. O mundo está se perdendo. Enquanto a gente estiver egoísta, olhando só para a nossa vida, para os nossos problemas, nada vai acontecer. Comece a se envolver com a causa de Deus e Deus se envolve com a sua causa. E o inimigo, é verdade, ele não está brincando de ser inimigo, não, mas ele está debaixo do seu pé. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém, meus irmãos? Deixa eu ler mais alguma coisa aqui. Fazer missões inclui ir, eu já vim, estou rodando o Brasil, e se Deus mandar rodar o mundo, vou. Não tenho raízes em nada nessa vida. Então não fica olhando para mim dizendo, Fabi, vai, eu já vim, eu estou aqui para servir vocês. Deixei tudo para servir vocês. Agora vocês vão. Vão para onde? Vamos para a rua. Do próximo evangelismo, nós vamos para a rua, nós vamos para a vizinhança. Mas ninguém vai nos escutar, não tem problema. Deus está vendo. Né? Vamos bolar um evangelismo. Vamos bolar um evangelismo. Nem que a gente vá para aquela... A gente podia ir para aquela praça lá, que tem o chafariz, aquela lá perto da Pernambucana, de noite, levar um violão, fazer uma roda de louvor lá e a gente ficar pregando lá, para quem quiser. Mas a gente não vai ficar parado.
A gente não vai ficar intimidado. Ah, mas eu tenho vergonha. Aproveita que vai um monte de gente, que aí é mais fácil. É mais difícil só, reconheço, sozinho é mais difícil. Mas aproveita que a galera vai junto, vamos todo mundo junto, que aí um ajuda o outro. Não é? Então, a missão de Deus, ela inclui o ir, ela inclui enviar também. Então, aproveite quando você tiver a oportunidade de implantar na vida de um missionário, também é a oportunidade de Deus, contribuir e orar. Então, ir, enviar, orar e contribuir. Assim a gente faz missões. Assim a gente ajuda que o evangelho seja pregado. Eu sei que tem muitas coisas que a gente pode fazer também com relação a ONGs, né? Com relação a fazer as obras, mas o principal é pregar o evangelho. Então, às vezes, eu percebo que a igreja está muito envolvida com a obra, muito envolvida com o... Como é que se chama? Não é obra, não é ONGs, é envolvida com ações sociais. A igreja está muito envolvida com ações sociais, mas o evangelho ninguém está pregando mais. As pessoas não falam em Jesus salva do pecador, ninguém fala em arrependimento de pecado, ninguém fala sobre cura, batismo no Espírito Santo. As pessoas só falam em ação social e Jesus é bom. A gente precisa ensinar para as pessoas que existe um reino espiritual e que no momento em que Jesus entra na vida delas, elas são libertas disso. Que Jesus cura, que Jesus ainda faz milagres nos dias de hoje, que Jesus transforma a vida das pessoas. Amém? O pior pecador, a pior pessoa que você pode imaginar, né? A pessoa matou, estuprou, a pessoa é horrível. Se ela se arrepender de verdade, Jesus salva, Jesus transforma, torna aquela pessoa um homem santo, uma mulher santa. Jesus transforma o pecador no santo. Esse é o poder do evangelho, esse é o poder da redenção, esse é o poder das escrituras. É isso que o homem e a mulher precisam ouvir para que eles sejam salvos. Amém, meus irmãos?